Que alegria poder comunicar a palavra de Deus ao seu coração. Espero que a nossa programação tenha sido útil a você para te animar, te confortar, te abençoar, porque o nosso objetivo é transmitir uma mensagem de amor, de paz e de esperança na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Eu quero falar com você hoje sobre trabalho, exatamente trabalho. A visão que o mundo ocidental tem do trabalho foi influenciada pela visão egípcia e a visão romana e grega do trabalho. A própria palavra trabalho vem da expressão latina tripalium, que era um instrumento para torturar criminosos, escravos, no qual o criminoso era esticado. Outro tripalium, a pessoa era envolta naquilo e ia torcendo até os nervos estalarem todos. Era um instrumento terrível de tortura que era chamado de tripalho. Que coisa horrível quando o trabalho é visto assim. Nós vemos que muitas pessoas trabalham descontentes, trabalham no que não gostam, trabalham julgando ganhar muito pouco do que merecem, trabalham de má vontade e o trabalho se torna uma agonia, se torna uma tortura mesmo. Então, o melhor seria que as pessoas elas trabalhassem naquilo que de fato gostam. Muitas pessoas trabalham no que não gostam. Aí você vai dizer, mas o que eu gosto de fazer eu não consigo uma oportunidade. Então você deve procurar qualificar a sua mão de obra, antes de reclamar. Muitas pessoas fazem campanhas de oração nas igrejas, jejuam, pedem oração, vão em cultos de vitória, cultos de libertação, fazem campanhas, pedem para ser ungida até carteira profissional e nada acontece. Por quê? Porque não fazem a sua parte no que diz respeito ao trabalho. Esses dias eu conversei com um consultor de empresas que é membro da nossa igreja e ele disse que no seu trabalho de agenciamento de pessoas para trabalhar, para indicar pessoas para a empresa, o que está acontecendo na nossa região é que tem muito trabalho, muita oportunidade de trabalho. O que não se tem é qualificação para o trabalho. As pessoas não se qualificam, as pessoas não se preparam. Talvez seja por isso que tanta gente trabalha em um trabalho que não gosta. Se trabalha em algo que não gosta, vai trabalhar de má vontade. Se trabalha em algo que não gosta, não vão prosperar no trabalho. Então, um conselho que nós queremos passar aos nossos telespectadores: qualifique a sua mão de obra para o trabalho e trabalhe no que de fato você gosta. Aí o trabalho não vai ser o tripalium para você. Eu quero falar a você duas realidades que a Bíblia Sagrada falam acerca do trabalho. A primeira está no Salmo 128. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho da sua mão, feliz será e te irá bem. Veja que a Bíblia no Salmo 128 diz que o trabalho, para ser próspero e realizar o indivíduo, ele deve temer ao Senhor e obedecer à palavra de Deus. Veja que o trabalho é algo, a princípio, material. Mas se a pessoa não temer a Deus e não andar nos seus caminhos, ele jamais vai ser um profissional realizado. Porque a nossa realização, ela começa no nosso espírito. A realização, a prosperidade bíblica não se restringe, não se desemboca única e exclusivamente no aspecto da vida material. Ela não se resume ao aspecto material. Ela inicia no estado de espírito de a pessoa temer a Deus
e obedecer a palavra de Deus. Eu vou voltar a recitar esta parte do versículo, os versículos iniciais do Salmo 128. Diz assim: bem-aventurado, quer dizer, muito feliz. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois do trabalho da sua mão comerá, feliz irá e te irá bem. Uma outra verdade, eu quero resgatar um conselho apostólico, especialmente do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos primeiros cristãos da cidade de Colossos. E ele disse algo maravilhoso. É interessante que o cristianismo, ele nunca propôs uma revolução social. O cristianismo nunca propôs a luta armada. O cristianismo verdadeiro nunca propôs invasão de terra e de propriedade alheia. O cristianismo nunca propôs a justiça pelas forças armadas, não. Ao ponto de que no Império Romano havia muitos escravos que eram cristãos. Em nenhum momento o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, ele instigou estes escravos a se rebelarem contra a escravatura. Porque não é porque o cristianismo aprovava a escravatura. O cristianismo abomina a escravatura e Deus também abomina. Entretanto, nós vemos na palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu ao cristão Filemão, que esta carta trata acerca de um escravo chamado Onésimo. E quando o Senhor escreve, manda Paulo escrever essa carta a Filemão, ao cristão Onésimo, ali vemos que na palavra de Deus, Deus não está propondo que o senhor do escravo, que lhe custou, e às vezes custou até caro, que pelo fato de ele ser um cristão, ele deveria libertar o escravo. O que o cristianismo propõe é uma libertação que nasce no amor. Os cristãos do primeiro século eram conclamados pela presença do Espírito Santo e do amor a alforriar os seus escravos, mas sem ser por determinação apostólica dos apóstolos, sem ser por determinação da instituição igreja, sem ser por uma cobrança, mas sim o que o cristianismo propõe é uma revolução do amor. E é muito interessante, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, fala exatamente sobre isso, escrevendo aqueles cristãos que eram escravos do Império Romano. Está em Colossenses, capítulo 3, eu quero ler com você a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, Senhor com S minúsculo, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas junto a Deus. E no versículo 1 do capítulo seguinte, continuando, diz: vós, senhores, aqueles que tinham os escravos, os empregados, vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Veja que a proposta do cristianismo, a proposta do evangelho é trabalhar no trabalho material como se estivesse trabalhando ao Senhor. Faça assim e você terá um trabalho feliz.